Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Superbactéria provoca a morte de mais um bebê em UTI neonatal. É preso um jovem suspeito de matar um idoso a pancadas para roubá-lo. O rosto do senhor ficou desfigurado. Morador denuncia que jazigos estão sendo revendidos de forma ilegal em cemitério público de BH. Novo aumento de remédios já está em vigor em Minas e tem consumidor fazendo estoque com medo de nova subida de preço. Empresas com sede em Contagem na Grande BH reclamam que IPTU aumentou muito neste ano. Teve guia com reajuste de 1.200%. Justiça dá a sentença do cunhado de Ana Hickman, acusado de matar suposto fã da apresentadora em BH. Alunos que estão fazendo autoescola serão monitorados o tempo todo por câmeras de vídeo até no dia do exame. Ano de Copa do Mundo também é ano de álbuns de figurinhas e os torcedores estão fazendo, qualquer negócio. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Mais um bebê que estava internado na UTI neonatal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, morreu vítima de infecção pela bactéria Enterobacter cloacae multissensível, que pode causar infecções pulmonares, urinárias e na corrente sanguínea. Esse é o 5º recém-nascido que morre pela infecção no mesmo hospital. Por meio de nota, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar informou que 2 bebês permaneciam internados em tratamento dessa infecção. O que estava em situação mais grave faleceu na madrugada do dia 30 de março, mas só hoje a informação foi divulgada. O outro recém-nascido não apresenta mais quadro de infecção. O hospital afirma que descarta a hipótese de novas contaminações. A Vigilância Sanitária de Uberaba também nos informou por meio de nota que continua monitorando e acompanhando os procedimentos no hospital. A Polícia Civil prendeu em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um jovem suspeito de matar um idoso com golpes que desfiguraram o rosto da vítima. O corpo foi localizado em uma estrada. Segundo as investigações, o suspeito que confessou o crime teria roubado o idoso e em seguida o matado. Deivison Brito da Silva, de 19 anos, foi apresentado na Delegacia de Homicídios da capital. A suspeita da polícia é de que ele tenha cometido latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte. O crime aconteceu no início do mês passado na zona rural de Peçanha, no leste de Minas. De acordo com as investigações, autor e vítima passaram boa parte do dia bebendo e antes de irem para casa tiveram um desentendimento. Deivison teria ficado de tocaia com um pedaço de pau para agredir o homem de 61 anos. O autor estava escondido, deu uma paulada na vítima, a qual caiu e tentou fugir. Passou por debaixo da cerca de arame, vindo a se machucar muito e foi ribanceira abaixo, uns 19 metros da estrada. E o autor, com muita fúria, foi atrás da vítima e deu várias pauladas no rosto dela, desfigurando completamente o rosto. Segundo a polícia, depois do crime, o suspeito avisou um primo e fugiu para Contagem, na região metropolitana. Junto com familiares, Deivison vivia uma vida normal. Acho que ele não esperava ser encontrado em Contagem. Acho que quando ele veio para Contagem, quando ele foi para Betim, ele imaginou que ficaria impune e que seria esquecido o que aconteceu. O suspeito confessou ter batido no idoso, mas disse que não tinha a intenção de matá-lo. Segundo ele, os dois nunca haviam se dado bem. Ele fazia muitas coisas comigo, cara. Eu acho que a intenção dele era até me matar, porque eu não fazia nada com ele. E ele faz isso comigo. Uma loja de departamentos foi assaltada nesta terça-feira no bairro Funcionários, na região centro-sul de Belo Horizonte, e pelo menos 3 pessoas foram feitas reféns durante a ação dos bandidos. Segundo a Polícia Militar, os funcionários da loja relataram que foram surpreendidos quando abriam o estabelecimento pela manhã. Uma dupla de assaltantes teria rendido os trabalhadores e, em seguida, eles foram levados para o estoque no interior da loja. Diversos celulares foram levados pelos criminosos, mas a quantidade exata não foi informada pela polícia. Ninguém foi preso até o momento. O novo aumento dos remédios autorizado pelo governo federal já chegou às farmácias do nosso estado, 2,84%. O valor pesa no bolso do consumidor e já tem gente até fazendo estoque com medo de novos reajustes. A cestinha de medicamentos da Rosa Maria está cheia, quase não cabe tudo.
tem para ela e para o marido, que já sofreu um infarto e por isso faz uso de vários remédios. Mas esta quantidade toda aí é para se precaver. Fiquei sabendo através das funcionárias, que são minhas amigas, e também através da televisão, que sempre está dando que vai ter aumento. E aí então decidiu fazer um estoque em casa? Já pegar para 3 meses. A Rosa Maria está bem informada, viu? Inclusive, algumas farmácias já fizeram esse reajuste que é autorizado pelo governo federal. Tudo bem que em 2018 ele não veio tão violento assim, 2,8%. Mas em tempos de retomada de crise, qualquer dinheirinho a mais faz toda a diferença. É muito complicado esse reajuste e eu não concordo com isso. Quem é aposentado, quem é pensionista, quem tem um salário mais reduzido, não está tendo muita condição de comprar remédio, não. É complicado porque o salário não sobe, nem o salário nem a aposentadoria não sobe na mesma proporção, né? Infelizmente. É sabendo disso que o sócio proprietário desta farmácia sempre busca alternativas para subir o preço aos poucos. A gente às vezes usa uma estratégia de comprar uma quantidade maior, um mês a 15 dias antes, e consegue segurar esse ajuste por uns 10 a 15 dias. Como o nosso giro ele é muito rápido, qualquer drogaria no Brasil vai ser assim, então à medida que vai tendo reposição, a gente aumenta os nossos produtos. O diretor do Sincofarma, Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Minas, explica que o reajuste é o único aplicado no ano. Esse reajuste vem realmente para recompor os custos da indústria. Então, assim, ele vem sempre na média do INPC do ano anterior. Então, quer dizer, esse ano ele vem de 2,4 até 2,9, dependendo do produto, né? E ele acontece sempre no dia 1º de abril de cada ano. Mas o brasileiro tem uma alternativa, muitas vezes esquecida: o genérico e similares. O preconceito e a falta de informação muitas vezes faz o cliente optar pelo mais caro. A dica que nós damos para o nosso cliente é: ou faça a opção pelo genérico. Você vai pagar pelo mesmo produto, com a mesma qualidade, um preço muito menor. Então, sempre que puder, faça a opção pelo genérico. Em relação à qualidade, podem ficar despreocupados. A gente sempre aconselha que o consumidor olhe o preço de todos os medicamentos, para que ele tenha a certeza de estar pagando sempre mais barato. Sobe para 150 o número de mortes por febre amarela em Minas Gerais entre julho do ano passado até agora, segundo o boletim divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde. O número de casos suspeitos caiu de 607 para 567. Entre esses casos, 20 mortes com suspeita da doença também são investigadas. A cobertura vacinal em Minas Gerais está em quase 92%, mas o objetivo é alcançar os 95%. A estimativa é que mais de 1.600.000 pessoas ainda não se vacinaram contra a febre amarela aqui no estado. Empresas com sede em Contagem, na Grande BH, estão reclamando que o IPTU aumentou muito neste ano. Segundo alguns empresários, o valor é superior a 1.000%. Outro problema que está tirando o sono dos empresários da região industrial, chamada de 5 e 5, é que o período de isenção do imposto chegou ao fim. Ao receber a guia de IPTU deste ano, Gabriela levou um susto. De R$ 6.000 pagos em 2017, o valor pulou para R$ 77 mil, um aumento de mais de 1.200%. A gente achou que era erro de digitação, porque não é possível que um IPTU de um ano era 6 mil e alguma coisa e no outro é 77 mil. Para o mesmo imóvel, mesma área construída, não houve acréscimo, não houve benfeitoria por parte da prefeitura. É uma área, inclusive, semi-rural, com acesso difícil, que os próprios empresários da região fizeram uma melhoria no calçamento. Além de apresentarem uma correção no valor de mercado do imóvel, as guias de IPTU não residenciais aqui de Contagem também vieram sem os descontos, dados como um incentivo às empresas e às indústrias. Todos estes fatores fizeram com que o aumento no IPTU fosse ainda mais significativo. Cássio tem uma indústria de alimentos no bairro Cidade Industrial e está passando pelo mesmo problema. Uma das unidades da fábrica teve 182% de aumento no IPTU. A primeira sensação é que tinha incapacidade em relação ao poder público de nos tributar e extrair recursos das empresas, principalmente num momento tão crítico. E a gente vê uma variação tão forte, a gente percebe que, no mínimo, faltou bom senso em aplicar essa alíquota. Apesar de que essa é uma alíquota extrema, foi o índice mais alto na minha empresa, tá? E na média ficou em torno de 30%, que já é um aumento absurdamente alto.
O industrial ainda se reuniu com outros empresários que também relataram o aumento. Simplesmente eles transferem a conta no pior momento possível, num país que a gente já paga uma das maiores cargas tributárias do mundo, que nós estamos tendo aumento de tributos em sequência. Isso aí vai matar a nossa competitividade, vai matar a nossa indústria e talvez comprometa definitivamente o futuro do país e até de uma cidade que se pretende industrial como Contagem. Segundo o secretário de Fazenda de Contagem, a atualização foi necessária porque a defasagem era grande. A planta genérica de valores foi construída pela Universidade Federal de Viçosa, né, e nós fizemos uma análise bem rigorosa dos valores. Hoje você não tem na nossa planta de valores acima do valor de mercado. Além do reajuste no IPTU empresarial, os moradores da cidade também continuarão pagando o imposto. Depois de quase 30 anos sem cobrar a taxa das residências, esta será a segunda vez que haverá a cobrança. Consertamos algumas disfunções que tiveram no ano passado, porque era um cadastro muito antigo. E continuamos a trabalhar em 2018 para que em 2019 o IPTU represente realmente, né, o valor venal dos imóveis em Contagem. Claro que nós tentamos entender por que o IPTU da nossa primeira entrevistada, a Gabriela Borges, subiu aí mais de 1.200% e nós perguntamos de novo à Prefeitura de Contagem. Segundo eles, essa reclamação específica precisa contar aí com dados da Receita Federal e não houve tempo hábil para isso, para a gente trazer a resposta aqui hoje para você. Mas eles disseram que vão nos retornar quando terminarem essa apuração. Outro jovem também foi preso suspeito aí de matar a ex-sogra. Isso aconteceu em Poços de Caldas, que fica no sul de Minas. Esse jovem teria colocado fogo na casa da idosa e quem tem os detalhes é a repórter Luciana Viana. Luciana, me conta aqui como é que aconteceu esse crime bárbaro, hein? Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Um jovem de 22 anos, ele invadiu a casa da vítima, senhora de 67 anos, ex-sogra dele. Ele a agrediu fisicamente, ela chegou a ficar desacordada. Ele então, Inácia, ateou fogo na casa. A vítima morreu carbonizada. O rapaz ainda tentou colocar fogo na casa do pai dele, mas não conseguiu não, ninguém ficou ferido. Ele foi detido pela polícia quando estava em uma represa e tentava tirar a própria vida. Luciana, continua com a gente mais um pouquinho, porque a nossa repórter, gente, acompanhou um outro assunto hoje e ela nos traz agora informações sobre mais um jovem preso e ainda 3 adolescentes apreendidos, todos eles suspeitos de envolvimento em tentativa de assalto a motorista de aplicativo de transporte. Luciana, acho que não passa uma semana e desde meados do ano passado que a gente está dando aqui notícias semanalmente desse tipo de crime. Como é que foi essa história dessa vez? Recorrente, né? A tentativa de assalto foi no bairro Pompeia, região leste de Belo Horizonte. Os 3 adolescentes e o maior de 18 anos usaram um perfil falso de mulher para fazer o pedido da viagem pelo aplicativo. E também com uma arma falsa, eles renderam o motorista, Inácia, e seguiram viagem. Uma viatura da Polícia Militar passou pelo carro, desconfiou ali da situação e parou o veículo, deu ordem de parada. Resultado, os menores apreendidos, o maior de 18 anos preso. O motorista não chegou a ser agredido não, mas teve que passar a noite toda na delegacia para registrar ali a ocorrência, Inácia. E esse escapou por pouco, que bom, né? Gente, a Luciana vai trazer para nós agora mais informações sobre uma denúncia que a gente recebeu em relação a uma fraude que estaria ocorrendo aí na venda de jazigos do Cemitério da Paz. Luciana, você esteve lá no cemitério e eu quero saber, você conseguiu encontrar o denunciante dessa história toda, dessa irregularidade? Conversou com ele? Sim, eu e o repórter cinematográfico Cláudio Oshinaga passamos a tarde no Cemitério da Paz, conversamos sim com as famílias, com as pessoas envolvidas. Há indícios sim dessa irregularidade, uma vez que pessoas de famílias diferentes foram enterradas no mesmo jazigo particular. A prefeitura reconhece essa irregularidade, alega que a responsabilidade de gestões anteriores, mas está disposta a auxiliar as famílias, inclusive abriu uma sindicância interna, né, para apurar de fato ali o que está acontecendo e se há mais casos como este. Agora a gente imagina, Inácia, lidar com uma situação como essa, né, a dor de perder um parente, lidar com todo aquele constrangimento, né, essa falta de respeito. Mas a gente acompanha todos os detalhes na reportagem a seguir.
Valdeir comprou um jazigo perpétuo permanente para sepultar a mãe em 2009, neste cemitério, na região noroeste de Belo Horizonte. A compra deu a ele o direito de sepultar 3 pessoas no local. Em janeiro deste ano, ao sepultar o sogro, descobriu que no lugar da lápide da mãe dele havia a de outra senhora, uma desconhecida. Eu até hoje venho pagando, é tudo normal. Tudo em dia? Tudo em dia. Eu estou perplexo. Até então, o choque, ele vem e vai, assim, a gente não imagina nunca passar por uma situação como essa. Abalada com a morte do pai, sogro de Valdeir, a esposa, Andresa, procurou a administração do cemitério e ficou indignada ao constatar que o nome de uma pessoa desconhecida estava no documento de concessão do Valdeir. Ellen, que é amiga da família e testemunha no caso, acompanhou de perto a angústia de Valdeir e de Andresa. Eu estava próxima a Andresa e percebi na hora que ela olhou a lápide e falou assim, não, essa não é a lápide da minha sogra. Tá errado. O casal levou a situação para este advogado. Já foi requerida a instauração de um inquérito policial para averiguar eventuais falhas ou até mesmo crimes que podem ter sido cometidos, né? E com relação à ação civil, a nossa prioridade é saber quem que está enterrado na lápide. E eventualmente também obter uma reparação pelos prejuízos morais e psicológicos sofridos por toda a família. A Prefeitura de Belo Horizonte abriu uma sindicância interna para apurar a situação e reconhece a irregularidade. Existe o indício que houve uma troca, sim, né, um lamentável engano, espero que seja, e para que nós tenhamos certeza, nós estamos fazendo tudo dentro das conformidades, justamente para não prejudicar ninguém. Como o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, a Prefeitura vai aguardar o resultado do inquérito para auxiliar as famílias. A atual gestão municipal quer apurar se há situações semelhantes ao caso do Valdeir e quanto de impacto financeiro isso pode gerar para a Prefeitura. Vai ter que acontecer a exumação, verificando a existência no fundo da sepultura. A família deve solicitar o DNA, a polícia vai tomar essas providências e aí sim nós vamos aguardar a existência. Se for, houve um lamentável engano. Se não, nós vamos tomar as medidas cabíveis ao caso. Nesse momento eu quero que eles me deem uma prova concreta de que os restos mortais da minha mãe se encontram naquela sepultura que eu adquiri. Para eu ter a tranquilidade e saber que minha mãe foi respeitada. Você viu aí, o Valdeir, nosso telespectador, fez uma denúncia e a gente foi atrás apurando. Então eu faço esse convite para você. Encontrou alguma irregularidade, foi vítima de alguma injustiça, de algum erro talvez? Manda para a gente no BandZap, que é o 3199-772-7663. E você vai ver a seguir, carros de autoescola vão ser monitorados por câmeras de vídeo aqui em Minas. À distância, alunos e professores serão fiscalizados pelo Detran para garantir a realização das aulas, além da qualidade e da segurança. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu o cunhado de Ana Hickman, Gustavo Correia, que foi acusado de matar o suposto fã da apresentadora, Rodrigo de Pádua, em 2016, em um hotel no bairro Belvedere, aqui na região centro-sul de BH. Para a Justiça Mineira, o empresário agiu em legítima defesa, já que Rodrigo de Pádua estava armado e teria invadido o quarto onde a apresentadora estava, junto com a irmã e o próprio Gustavo. Ao decidir pela absolvição, o Tribunal de Justiça destacou os indícios de luta corporal entre réu e vítima, além da ausência de provas demonstrando que Gustavo Correia esteve no controle da situação e deu os 2 últimos tiros quando Rodrigo já não oferecia perigo ou resistência. As partes ainda podem recorrer da decisão. Alunos que estão fazendo autoescola serão monitorados o tempo todo por câmeras de vídeo e por um sistema de telemetria, que vai registrar todos os comandos que forem dados ao carro, como o uso de seta e de freios. O mesmo será feito quando este aluno estiver no Detran fazendo a prova para tirar a carteira. Essa novidade ainda não está regulamentada, mas o Detran de Minas já vai adotar neste mês. O motivo para essa nova exigência, segundo o Detran, é ter provas em caso de reclamação ou de denúncia e acompanhar a formação dos novos motoristas e a atuação dos instrutores.
Nesta manhã, o Detran apresentou um protótipo de como será o carro adaptado com o novo sistema. A partir de agora, tudo que acontece dentro dos carros de autoescola será registrado por áudio e vídeo e ficará à disposição do Detran de Minas Gerais. O objetivo do vídeo monitoramento é auxiliar na fiscalização e avaliação do candidato, garantindo segurança e transparência no processo de formação de novos condutores do estado. O sistema permite a captação de acionamento de freios, de embreagem e todos os mais componentes do carro. Fivelamento de cinto, freio de mão, tudo que é necessário para a realização do exame. Traz muita transparência para o processo e traz principalmente um aumento da segurança viária, porque vai gerar uma grande capacitação dos candidatos à CNH. Além do monitoramento por vídeo e áudio, os carros serão equipados com telemetria e todas as informações serão enviadas e administradas pelo Detran. Telemetria é uma tecnologia que permite a medição de todos esses componentes e vai nos proporcionar também fazer uma interação e transmissão dos dados durante as aulas e durante os exames para um tablet, para um equipamento de tecnologia móvel que vai ser utilizado pelo instrutor e pelo examinador. O projeto piloto será implantado inicialmente em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Em um mês chega à capital. A previsão é que no máximo em 120 dias todos os carros de autoescola do estado já estejam com o sistema operando. Nós temos mais um processo de segurança tanto para o instrutor, tanto para o examinador, quanto para o candidato a condutor, que toda vez que houver uma denúncia, uma reclamação, uma falta de eficiência, vai poder ser auditado com maior segurança. Ainda não há custos definidos sobre o novo sistema, que será oferecido por empresas credenciadas pelo Detran. Mas a previsão é que essa novidade aumente o valor cobrado pelas autoescolas. 5%, 3%, nós não sabemos exatamente. Mas com certeza os CFCs vão repassar para as pessoas o valor, pelo que nós sabemos, será ínfimo. Não posso lhe dizer preço, mas com certeza o principal valor é a vida humana. Embora o sistema já esteja funcionando em 10 estados, em nota, o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, afirma que não há regulamentação para a prática e por isso ainda não é obrigatório para as autoescolas e nem será cobrado dos candidatos. Além disso, gente, o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, nos informou que vai convocar os 10 Detrans que já estão usando o novo sistema, como o Detran de Minas, para uma reunião ainda sem data para entender como está sendo feita esta implantação. Todo pai quer ver o filho se desenvolver, crescer na carreira, mas isso pode tirá-lo do convívio familiar. E o mesmo costuma acontecer com irmãos, tios e primos. Essa é a reflexão que o nosso colunista Paulo Navarro faz agora, depois de passar pela experiência de querer um parente do lado em um momento de fragilidade e não conseguir. Olá, um amigo me contou lembranças da França logo após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Lá notou a quantidade de idosos sozinhos. A guerra tinha matado milhões de homens jovens. Sobraram velhos, mulheres e crianças. Assim, este amigo pensou pela primeira vez num espaço que acolhesse pessoas que, por vários motivos, acabam órfãos dos próprios filhos. É o que acontece em todos os países. Criamos filhos para o mundo e acabamos como nascemos, sozinhos. É natural. O que não é, nem deve ser natural, é a solidão e a necessidade. Semana passada, com um pequeno mal-estar, passei uma madrugada no hospital, sozinho com meu filho, uma criança. Consegui nenhuma companhia, mas muita reflexão. Pensei até mesmo nos velhinhos franceses e na casa dos artistas aposentados no Rio de Janeiro. Já passou da hora de a iniciativa privada pensar recriar espaço para idosos abandonados, entre aspas, espaço de convivência com seus pares, lugar digno e confortável, como já existe em vários países para viver o fim da vida. Pois é, assunto sério, né? Eu conversei um pouco mais sobre isso com o Paulo e nós chegamos à conclusão que nenhum de nós precisa chegar à terceira idade, mesmo em famílias pequenas, sem gente querida por perto. Vamos fazer mais amigos, mas amigos verdadeiros, de fé. Assim, além da companhia de parentes, teremos sempre uma mão amiga do nosso lado. Você vai ver a seguir, álbum de figurinhas da Copa do Mundo movimenta colecionadores aqui no estado.
Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decide se o ex-presidente Lula pode continuar em liberdade enquanto aguarda o julgamento do habeas corpus preventivo, que foi ajuizado depois da condenação do político pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, no sul do país, no processo do triplex do Guarujá. E essa decisão já repercute aqui na capital. Essa possível decisão, essa análise, na verdade. Neste fim de tarde, grupos pró e contra o julgamento se reúnem em 2 regiões aqui da capital. Na Praça Afonso Arinos, a Frente Brasil Popular organizou um ato que teve início às 5 da tarde a favor do ex-presidente. Os manifestantes carregavam faixas pedindo a liberdade de Lula. Um caminhão de som foi utilizado no protesto e lideranças se dividiram em discursos em referência ao político. Às 6 da tarde, começou o ato organizado pelo Vem Pra Rua, pedindo o fim da corrupção e contra o ex-presidente. Os manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade. Eles também carregam faixas e cartazes em referência à condenação de Lula no caso do triplex do Guarujá. A organização estima que 8.000 pessoas estejam no local neste momento. Ano de Copa do Mundo também é época de álbuns de figurinhas, com torcedores fazendo compra e venda de jogadores. E completar o álbum vira um baita desafio. Colecionar figurinhas voltou com tudo nesse período que antecede a Copa do Mundo. Está fazendo o maior sucesso entre uberlandenses de todas as idades e gêneros. Não é mesmo, Júlia? Porque lá na minha escola tem muita gente que tem. Aí eu tinha um álbum, aí ninguém tinha lá. Aí agora eu tô aproveitando que tem muita gente e vou trocar lá. Leandro, colecionador antigo, em apenas 2 semanas, completou este álbum. Comecei na faculdade em 2010, na Copa da África do Sul, e desde então, nessas Copas subsequentes, eu completei o álbum também. Para mim, a mais especial é de 2014, porque foi realizada no Brasil, né? Inclusive tem lá todos os estádios que foram utilizados na Copa, é bem divertido. Já a paulista Thalita não perdeu tempo e veio atrás das figurinhas que faltam para completar o seu. Eu tô desde ontem aqui trocando figurinha repetida. Falta quanto? Tá? Agora faltam 8 brilhantes. Tite, técnico da seleção brasileira de futebol, já está testando os jogadores que vão atuar na Copa do Mundo. Dos 23 jogadores, 16 já estão garantidos. Mas aqui, no álbum da Copa, nossa seleção já está escalada e temos jogadores excelentes. Na defesa nós temos aqui Thiago Silva e o estiloso Daniel Alves. E no ataque o menino Gabriel Jesus, e não poderia faltar o jogador mais caro do mundo, o nosso Neymar Júnior. Além da diversão, a brincadeira está rendendo lucros nas papelarias da cidade. Nessa, encontramos o Gustavo, que está investindo pesado na coleção. Já foram mais de R$100 gastos aí, vou completar ainda. Já tenho um punhado de repetido e trocando e comprando ainda. Acho que é uma forma do pessoal interagir, porque seja homem, mulher, criança, adulto, todo mundo está colecionando. Todo o pessoal procura. Não tem isso, ou é só menino, ou é só criança, não. No maior ponto de trocas de figurinhas da cidade, a brincadeira rompeu limites. Foi um momento que a gente conseguiu tirar as crianças um pouco da tecnologia, trazer vivência para elas e convivência com outras crianças, com adultos. Isso que eu acho que é mais importante, delas poder conviver com outras pessoas, e acaba aprendendo até a educação financeira. Aprende a dar troco, aprende a contar as moedas, aprende a negociar uma figurinha. Então isso é muito legal. Quer rever o nosso jornal? Acesse lá youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá e boa noite.